começar a mergulhar nisso, tá bom? Obrigado, Senhor, por essa manhã. Colocamos em Tua mão as nossas vidas, te agradecemos pelo Teu cuidado, e diante de Ti, Senhor, nós depositamos toda a nossa fraqueza, fragilidade, reconhecendo que o Senhor, Tu és, Senhor, aquele que nos conduz. Então nos ajuda nessa manhã, na ação do Teu Espírito Santo, a caminharmos na trilha, Pai, que o Senhor deseja. Colocamos isso diante de Ti. Te convidamos, Espírito Santo, que nos ilumine, nos inspire e nos ajude, Senhor, a mergulhar naquilo, na profundidade que cada um de nós possamos suportar. Em nome de Jesus, amém. Ok? Bom, nós paramos no texto de Apocalipse, no último encontro, a gente falou o seguinte, a gente passou um pouco varado pelos capítulos 13, 14, e fomos lá para aquele trecho do milênio. Já era no Apocalipse 20, o que a gente disse naquele momento? Que o milênio, em linhas gerais, foi isso. Existem aqueles que acreditam que ele não começou, existem aqueles que acreditam que ele começou, existem aqueles que acreditam que ele já passou, e existem aqueles que simplesmente dizem isso não existe. Então, daí vem pré-milenismo, pós-milenismo, amilenismo, e milenismo é o todo. Quais foram os problemas que eu levantei nesse texto, que é uma coisa que vocês, quando estiverem discutindo e conversando sobre esse texto, precisam lembrar. Não existe em toda a Bíblia outro lugar onde isso tem escrito. O único lugar que você encontra em toda a Bíblia sobre isso é ali. Abra, por favor, já que vocês estão com a Bíblia aberta, Apocalipse. A partir do capítulo 21 e vai até o 22, você vai encontrar, eu não vou ler tudo, eu vou ler apenas o comecinho aqui do 21, que diz, verso 1, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Bom, a partir daí vocês vão ver uma descrição do que seria a Jerusalém celestial, um novo lugar de habitação. É isso, 2 capítulos batendo nisso. Então seria um lugar idílico, sabe? Um lugar onde aí nisso alguns dizem, isso foi para o pessoal da primeira geração, foi uma mensagem de esperança, porque tipo, bicho, você vai perder a cabeça, vão te viscerar, as feras vão te comer, você vai perder todo mundo, tal, mas esquece que isso aqui vai morrer mesmo, a tua alma vai, teu espírito vai para um outro lugar. Isso para eles podia fazer sentido. Depois vem a interpretação figurada da patrística, dizendo, olha, todos nós viveremos isso. E aí, depois disso, gente, aí foi aquela coisa do vai ser aqui, vai ser lá, tal. Aí veio outro dia o Freixo, qual foi que falou? Um buraco de minhoca que encontra lá um outro planeta, tal. Gente, aí é o panteão das ideias evangélicas. Então, esse quadro aqui é um quadro que está presente no imaginário do mundo evangélico, como se fosse a interpretação. Quando, na verdade, a partir desse, olhando todos os encontros que nós tivemos, o que vocês viram? O que nós vimos? Não existe a interpretação. Existem hipóteses interpretativas. Então, quando eu digo que essa é a interpretação, isso gera alguns problemas que eu vou listar para vocês. Deixa eu só pegar meus óculos aqui. Todo mundo está com a figura no... Sim. Ok. E é interessante nesse quadro que faz sentido um monte de coisas. Gente. Muito legal. Eu quero que você vá no finalzinho, onde está aqui, as coisas que hão de suceder. Vê se você encontra.
as coisas que hão de suceder. Acharam? Isso. E olha, vamos lá. Nessas coisas que hão de suceder, ele vai falar, olha, dos 7 selos, ele lista os 7 selos, lista os cavaleiros, depois as 7 trombetas, lista o que há de acontecer, depois vem os ais e vai vindo. E no final coloca lá a Jerusalém celeste e vem o milênio, lago de fogo, e no final, séculos dos séculos, Deus tudo em todas as coisas. Esse quadro, ele é um quadro que resume a ideia do que nós lemos, só que a partir do quadro a gente tira teologias que podem ser estranhas à mensagem do Evangelho como um todo, e vou explicar por quê. Aqui ele vai listando. Quando chega no final, na parte do novo céu, nova terra, lá do Shogun, é uma maneira didática de dizer, é isso, é aquilo, é aquilo que eu... Então, por favor, presta atenção no que eu vou dizer e tentem viajar comigo numa história. Digamos que eu e você tenhamos pouquíssimas esperanças. No dia a dia a gente tem uma vida difícil, conturbada, tensa, um monte de problema e tal. Quando você vai para um texto como esse, dizendo que a nossa alegria não vai ser aqui, qual é a sua tendência? É de achar que, olha, tudo isso que eu estou vivendo é normal, porque a minha alegria, a minha felicidade serão vindoura. Então a tendência é que eu negligencie toda ação, atitude, toda intenção, toda do dia a dia, porque eu sei que é no futuro. Então, eu não vou me envolver com política, eu não vou me envolver com movimentos sociais, eu não vou me envolver com coisas daqui do dia a dia, eu não vou me envolver com coletividade. Qual vai ser a minha vida? Ir para o meu trabalho, estar com a minha família, voltar para a igreja, ir para o meu trabalho. Essa é a minha vida. E aí, você não se envolve, porque a nossa pátria é aquela celestial, e eu tenho texto para bater isso. E aí, nesse raciocínio, a pátria dos que estão sofrendo também será. Por isso que eu não preciso ajudar. Não precisa, porque é assim mesmo. Só que a pastora Lucimar pegou diferente. Essa é a vida. Esse é um tipo de interpretação possível? Gente, vou elucubrar mais adiante. Imagine que você não esteja no Brasil. Você esteja num país onde o pessoal literalmente pega em arma para fazer valer. E aí eles de repente podem fazer valer vou colocar entre aspas, a vontade de Deus na base da violência. E aí na base da violência eu ponho explosivo em caminhão, explodo não sei o que lá, me encho de bomba e tal, tudo por conta da esperança vindoura de que isso aqui vai morrer e eu vou para... Isso é uma questão séria, e algumas interpretações dessas no limite podem. Ou então, década de 70, Jim Jones faz todo o seu grupo. Agora, há pouquinho tempo, aqui na África, teve uma seita que propõe um jejum extremo e o pessoal literalmente morre por inanição. Depois você abre aí. Porque eles creem que essa é a teologia que você acaba jogando as pessoas para literalmente
situações extremas, até mesmo de destruição e morte, por conta disso. Veja, gente, esse tipo de interpretação faz com que, porque aí não é, veja, a gente tem a tendência nesses círculos de, eu vou colocar entre aspas, espiritualizar todas as coisas. Espiritualiza tudo, espiritualiza absolutamente tudo. E aí, nesse de espiritualizar coisas, a gente esquece de vivenciar o que está de fato posto aqui nos nossos olhos, coisas que a gente. Então, a gente fecha os olhos ante a exploração do homem pelo homem, fecha os olhos ante a questão de dominação ideológica, fecha os olhos, enfim, a questão de dominações políticas, etc. E tudo isso respaldado por quem? Por uma teologia que interpreta o texto bíblico com um viés. Quando eu olho esse quadro, eu estou olhando isso. Qual é o problema? O problema é que isso, ao invés de gerar, vamos dizer assim, justiça, engajamento, eu estou fazendo o contrário. Eu estou fazendo com que essa pessoa, ela vamos dizer assim, se coloque cada vez dentro do seu grupo, da sua bolha, e e viva a sua fé de forma cada vez mais intimista e individualista. Por isso que não é à toa nos discursos, eu vou à minha igreja, à casa do meu Deus, pedir para que Ele me abençoe nas coisas que eu preciso. Entende? Essa é uma questão. Hoje existe no mundo afora muitas, não só no cristianismo, mas no islamismo, tudo mais. Existe esse viés de extremismo que o camarada literalmente se explode. Que tipo de interpretação bíblica nós estamos fazendo? É uma interpretação que conduz à morte? Ou é uma interpretação que, ao contrário, liberta? Por quê? E é interessante que até mesmo aquele versículo, e conhecereis a verdade vos libertará, foi usada no sentido, você está entendendo? A verdade libertou, né? A liberdade. Você está entendendo? Então, gente, isso, para muitos de nós, é uma discussão que transcende o campo apenas da interpretação bíblica, porque mexe com as nossas, a gente chama de cosmovisão, as nossas visões de mundo, e não é fácil. Gente, vamos dialogar. Vamos. Eu queria que vocês, olha, eu não sei se vocês pensaram quando a gente começou lá atrás, que a nossa conversa sobre Apocalipse, ela chegaria nesse ponto. Não sei, eu acho que não. Mas esse é o papel didático meu como facilitador aqui com vocês, para que a gente não simplesmente transmita conteúdo, porque não é essa a ideia. Conteúdo, gente, você pega o Google. fazer uma linha do tempo só, né? E é fácil. Agora, fazer refletir, pensar, nos tirar dos nossos lugares de conforto, não é fácil. Por isso que eu gosto, por exemplo, quando alguns de vocês se manifestam, e aqui, que bom que todos vocês se manifestam de uma forma tranquila, ordeira. Porque é uma discussão, penso eu, muito, gente, muito saudável. Porque, não se engane. Lá fora, eu, você, Mateus, Gisele, Fernando, Leia, Rejane, todos nós, Franklin, Keila, Eva, todos nós somos colocados. Você é evangélico? Pronto, estamos no mesmo saco de todo mundo. Essa é uma discussão eu penso, tão rica, complexa. Aí está lá o nosso membro metodista, que está lá, é o cadeiro lá, né? Tem muito crente lá dentro. Aí você imagina, ele sendo comparado, botou todo mundo no mesmo saco.
Entende? A outra coisa, Everton, que eu estou falando, qual é a diferença desse negócio de vamos quebrar, vamos tal, para o pessoal xiita lá do Talibã, qual é a diferença? Porque eles A rigor, não só matar. Embora respeitando aquela ideia de que a história não é igual, mas dadas as devidas adaptações, qual é a diferença? Gente, voltando aqui ao texto, tudo isso é a contextualização do que nós estamos discutindo. O texto bíblico, ele precisa ser interpretado à luz da nossa realidade. E a gente não pode abrir mão de fazer essa reflexão. Da maneira como a gente vê esse plano divino, que isso que eu mandei para vocês aí, eu penso, é muito interessante, porque é didático uma explanação. Se eu fosse, como o Marcos sugeriu, colocar ali, então pegar o quadro ali, a gente poderia, o plano de Deus, começa, porque aqui, veja, começa no Éden, né? Começa no Éden, quando chega no final, é que aí vem as pragas, os ais, os cavaleiros, isso ele pode dar a entender que eu estou falando apenas de uma realidade futura e eu me desloco daqui do meu aqui e agora, porque isso tudo vai morrer mesmo, e fico pensando apenas no mundo por vir, né? Então é por isso que quando a gente lê a Bíblia, nós metodistas precisamos ler à luz da nossa realidade social, que ela é assim, não existe, para nós metodistas, não existe cristianismo sem responsabilidade social. Não é à toa que eu não sei se você sabe, mas muitos sabem, que a Igreja Metodista é uma das poucas que tem uma doutrina social que está estampada num documento chamado Credo Social. E aí eu convido vocês a entrarem na internet, encontrem lá. A nossa doutrina social, ela eu diria para vocês, quase que revolucionária em termos de discurso. Porque você vai ler aquilo e você vai, mas peraí, isso aqui virando esquerdista agora? É a nossa doutrina social. Então, se você é metodista, você tem que ler, conhecer esse documento. Porque, inclusive, no Credo Social fala sobre a maneira como nós interpretamos o texto, que tem que ser uma opção. Eu não vou aqui usar a expressão ipsis literis, né, ao pé da letra dos católicos, né, tal da opção preferencial pelos pobres, porque você vai dizer, você virou teólogo da libertação. Não é isso. Mas a leitura tem que ser a partir de, porque a história do movimento metodista, lá nos idos de 1700 e bolinha, século XVIII, foi uma história a partir da opção preferencial pelos pobres. Coisa que hoje, quando nós olhamos o grande espectro das teologias que estão aí, essas teologias elas não batem com a nossa visão de mundo. Por isso que assim, a Regiane, quando fala, eu sou protestante, ela está certa. Está certa em que sentido? Está certa porque o protestantismo, principalmente de linha metodista wesleyana, caminhou nesse sentido. O Ezequiel está certo quando fala, eu sou metodista, e os caras ficam, de repente, nem entendem, metodista, o que é isso? É adventista? Não, é metodista. Porque realmente a nossa opção é essa, e ponto. Então, isso a gente não pode abrir mão. Por isso que, voltando, no final aqui eu recomendo para vocês o seguinte, tem uma Bíblia, eu acho que o Beto tem, não sei se é do Beto ou da Silvana, está da Silvana? Que é a Bíblia, chamada Bíblia de Estudo Wesley. Ela traz as notas de Wesley sobre o Antigo e Novo Testamento, e lá tem, na parte do Apocalipse, a leitura de Wesley sobre o texto. Quem quiser ir para os originais, eu mandei em algum momento aí no grupo, eu mando na lista de transmissão, eu mando de novo os links das notas de John Wesley no original, lá no inglês, para você dar uma pesquisada. E também a nossa tradição doutrinária que está estampada lá, ela segue os sermões de Wesley, está lá, e eles, assim, grande parte da pregação de Wesley era uma pregação extremamente conectada com a realidade social.
Não podia ser diferente. Por isso que a gente é diferente. A gente não se preocupa tanto com o vestir, né? Garanto que nenhuma de vocês está de saia. E aí, existem alguns autores, e um em especial eu quero citar, que é o Paulo Nogueira. Ele é um professor, doutor da Metodista. Ele não é metodista, ele é anglicano, mas ele tem algumas obras interessantíssimas que falam sobre essa questão ele propõe novas maneiras de ler o texto e de interpretar o texto, fazendo uma comparação com a arte. É muito interessante. E um outro autor chamado Valtair Miranda, que também é um mestre da Metodista, e ele escreveu bastante coisa sobre isso. Muito interessante. Depois eu mando o link para vocês, ok? Vamos orar, gente, vamos orar. Eu com isso, gente, eu quero encerrar essa parte de Apocalipse. A gente pode depois trazer um café, fazer um estudo bíblico, a gente pode... Ah, você está encerrando? Tô. Só para saber. Tô. Nossa, a gente vai ficar zangada comigo. Não. E é porque, gente, esse é um assunto que ele não acaba. Não acaba. Se a gente pegar alguns trechos específicos do Apocalipse, a gente vai tirar coisas, gente. Vai tirar coisa da discussão que não vai ser interminável, tá bom? Então, com isso, eu quero dar só não selar o livro, mas vamos orar, gente, quem quiser ir. Querido Pai, muito obrigada, Senhor, por mais este dia. Muito obrigada por essa aula, Senhor, por esse encerramento de todo esse ciclo, estudando os livros proféticos e apocalípticos, Pai. Obrigada, Pai, por ter trazido isso pra gente, esse conhecimento pra gente, por ter passado esse conhecimento para o Marco, que passou para todos nós, Pai, e para todos aqueles que estão assistindo ao canal também, que estão acompanhando a série pelo canal. Obrigado, Senhor. Muito obrigada, Pai, por essa aula, por cada um aqui presente. Esteja com cada um aqui no restante desse dia, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém.